Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de vossa face todos os inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa noite, pode se assentar. Essa noite o Senhor nos convida a refletirmos e entendermos sobre o perdão. Nós precisamos estar com o nosso coração disponíveis a perdoar e ser perdoado nessa noite. Muitas vezes a gente erra com as pessoas que a gente ama, a gente ofende as pessoas que a gente ama, nós somos ofendidos. Mas eu quero dizer para você hoje, meu irmão, que sempre vai haver uma nova oportunidade para nós nos reconciliarmos. Eu quero dizer também que o Senhor torce por isso. O Senhor torce para nós nos reconciliarmos com o nosso irmão. Talvez a gente tenha ofendido pessoas, no íntimo dessas pessoas, no nosso passado. Ofendemos nossos pais, ofendemos nossos filhos. Muitos pais colocaram uma força excessiva na hora de corrigir os filhos. Isso marcou essas crianças. O Senhor tem falado para nós essa semana de muitos casais, muitas mulheres abandonadas pelo seu marido. O Senhor tem nos falado no nosso relacionamento, no trabalho. Hoje é momento de nós perdoarmos. O tema hoje é perdão. Nós vamos desenvolver tudo sobre o perdão. Como chegar. Porque é fácil falar de perdão. O difícil é a gente executar o perdão. Mas antes da gente buscar entender o nosso irmão, as ofensas que nós fizemos e que nós fomos ofendidos, nós precisamos primeiramente pedir perdão a Deus. Muitas das vezes nós magoamos o Senhor, ferimos o seu coração, com gestos, com palavras e com intenções. Eu pediria que você que pudesse ficasse de joelho, para que nós possamos pedir perdão ao Senhor nesse momento. Você que recebeu na entrada aí uma oração, o ato de contrição, e depois eu gostaria que você levasse para casa e todas as vezes que se fizer necessário você exercitasse essa oração. É um pedido de perdão. Aquele que não recebeu vai repetindo com a gente nesse momento. Vamos orando junto o ato de contrição. Meu Deus, eu me arrependo de todo o meu coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça nunca mais pecar, meu Jesus. Misericórdia. Meu Deus, porque sois infinitamente bom, eu vos amo de todo o meu coração. Bendito seja, pesa-me ter-vos ofendido, e com o auxílio da vossa divina graça, proponho firmemente remendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Peço e espero perdão das minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Amém. Aqueles que puderem podem continuar de joelho, porque olhando para a cruz de Cristo, lembramos de Santa Faustina, que dizia que todas as vezes que olhar para o crucifixo, perdoarei sinceramente. Eu gostaria que você olhasse para o crucifixo, para a cruz de Cristo, que está sobre o nosso altar,
e pedíssemos a graça do perdão essa noite, para que nós possamos sair daqui exercitando o perdão, porque dentro da igreja é fácil, o difícil é nós fazermos na prática, no nosso dia a dia. Continue olhando para o crucifixo, coloque a mão no seu coração, porque para falar de perdão, o Senhor nos deixou a oração que Ele fez lá atrás na Galileia aos seus discípulos. O Senhor, no momento da oração do Pai Nosso, Ele disse: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa é a regra que o Senhor nos deixa, é uma condição para nós alcançarmos a cura. E eu estendo essa noite não só o perdão, a toda a nossa cura física, emocional e espiritual. Precisamos pedir a graça ao Senhor. Continue olhando para a cruz. Eu vou presentear vocês com a oração que o Senhor fez, mas na própria língua que o Senhor fez. Ele não disse Pai Nosso em português, Ele disse em aramaico. Então você vai estar ouvindo, e a palavra do Senhor diz: quando 2, 3 ou mais estiverem reunidos, eu estarei aqui entre vós. Eu creio que o Senhor está aqui essa noite. Ele diz para você, Pai Nosso: Avum debaixo maio, Nekada Shimó, Tetei Malkutá, Nefoei de Siviana Raikana, debaixo maio Afbará, Rabalana Akmasum Canan Yoman, Washboklan Rauben Oaktarrei, Raikana Dafkainan Shuakan Ohayomen, Oelatarrilan Eliciuna, Elaparsan Imbicha, Leton Delaquem Malkutá, Oahaila Oateish Bukta, Lahalana Omi. Podemos nos assentar. Essa é a forma que o Senhor falou aos discípulos atrás da Galileia. E pela graça de São Jerônimo, eu não me canso de falar que eu venho buscado muito entender as línguas, humildemente buscar no Senhor e procurar dizer como Ele falava naquela época. Para quem não esteve aqui a semana passada na pregação da Luciana, eu quero repetir os 5 itens que ela abordou, para que você possa, na sua oração em casa, buscar o que você perdeu quando você não veio aqui na sexta-feira passada. Foi abordado o tema cura interior, e a Luciana pregou sobre rejeição, complexo de inferioridade, medo, culpa e vida religiosa equivocada. Amém? Foi tratado esses assuntos na semana passada. Essa semana o Senhor pede para que nós falamos sobre o perdão, esse difícil exercício do perdão. Quantos aqui nessa noite tem aquela ferida gravada no nosso peito, de pai, de mãe, de amigo, no nosso trabalho, nas nossas amizades? Aquele amigo que era tão bom, mas no nosso momento de dificuldade nos magoou, e nós não soubemos perdoar esse irmão. E hoje sentimos a falta dessa amizade, tão rara nos nossos dias. É tão difícil a gente cultivar uma amizade por uma questão pequena, às vezes numa fraqueza nossa, por uma falta de entender as coisas de Deus e buscar as coisas de Deus, nós não conseguimos entender o nosso irmão. Então o Senhor nos convida nessa noite a entendermos o nosso irmão e buscarmos a reconciliação com ele. Amém? Gostaria que você pegasse a sua palavra aí no livro de Eclesiástico, capítulo 28, versículo de 2 a 9. Eclesiástico, mais ou menos no meio da Bíblia aí, pelo que eu estou lendo aqui. Livro de Eclesiástico 28,
versículo de 2 a 9. Tem alguém que ainda não achou aí? Eclesiástico 28. Amém? Todo mundo achou o livro de Eclesiástico? Página 930, é isso? 930, é isso? Não está chegando aqui. A gente não chega, está chegando aqui. Todo mundo achou? Vamos ficar de pé para a gente fazer a leitura. Eclesiástico capítulo 28, de 2 a 9. Vamos lá? Perdoa ao teu próximo o mal que te fez, e teus pecados serão perdoados quando o pedires. Um homem guarda rancor contra outro homem e pede a Deus a sua cura. Não tem misericórdia para com o seu semelhante e roga o perdão dos seus pecados. Ele que é apenas carne, guarda rancor e pede a Deus que lhe seja propício. Quem então lhe conseguirá o perdão dos seus pecados? Lembra-te do teu fim e põe termo nas tuas inimizades, pois a decadência e a morte são uma ameaça para aqueles que transgridem aos mandamentos. Lembra-te do temor a Deus e não fique irado contra o próximo. Lembra-te da aliança com o Altíssimo e passa por cima do erro que teu próximo cometeu inadvertidamente. Isso são para nós palavras do Senhor. Podemos nos assentar? O Senhor está sendo bem claro para nós. Como nós podemos pedir a cura para Deus? Como nós podemos pedir algo para Deus se nós não fazemos? E na oração que o Senhor deixou, há uma condição: perdoai os nossos pecados, perdoai os pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Existe uma condição aí. Então, como que a gente pode pedir uma cura, a graça do perdão, se nós não perdoamos o irmão? Então, hoje é para nós exercitarmos isso aí. Amém? Antes de falar de perdão, nós precisamos entender alguma coisa. A primeira coisa, eu queria que você repetisse comigo: o ser humano não é nosso inimigo. O ser humano não é nosso inimigo. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que acho que muita gente conhece, a armadura do cristão, está dizendo que não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar, e sim contra as potestades e os príncipes desse mundo tenebroso, as forças do mal espalhadas pelos ares. Amém? Então o Senhor prova que o ser humano não é o nosso inimigo. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então uma coisa que nós precisamos entender: mesmo aquela pessoa que te ofendeu lá na sua alma, no seu íntimo, não é o seu inimigo. O que é o seu inimigo é o que está por trás dele. Satanás, ele tem usado de artifícios muito sujos, mas muito sutis. E quando a gente deixa da nossa vida de oração, quando a gente deixa para trás o nosso rosário, quando a gente deixa para trás a Santa Missa, quando a gente deixa para trás toda essa intimidade com Deus, nós estamos abrindo uma brecha para Satanás atuar. Então a pessoa que vai te magoar não é vontade dela, o inimigo vem trabalhando nela. Amém? E o inimigo também trabalha em nós, é só a gente dar uma brecha. Então a primeira coisa: o ser humano não é nosso inimigo. Precisamos entender isso. Segundo, perdão e desculpas são diferentes. Repete para a gente aqui: perdão e desculpas são diferentes. Então nós vamos entender o que é desculpa para a gente poder compreender o que é perdão. Desculpa é quando você não magoa, não fere o coração da pessoa.
a alma da pessoa, o íntimo dela. Exemplo, vamos na casa de um amigo, de uma amiga, por distração, por descuido, batemos o braço num vaso, caiu o vaso, quebrou. Desculpa, caiu o vaso, quebrou. Imagina, irmão, deixa isso daí. Às vezes a gente está ali até querendo um vaso, mas a gente acaba deixando para lá. Então isso é desculpa, você não magoou o irmão, você não feriu ele no íntimo, na sua honra, na sua alma. Apenas você derrubou um vaso e quebrou. Requer um pedido de desculpas. Amém? Então o perdão é quando você machuca a alma da pessoa, o coração dela. Então a primeira coisa, o ser humano não é nosso inimigo. Segunda coisa, perdão e desculpa são diferentes. A terceira coisa, o perdão é um ato de fé e não de emoção. Repete com a gente. O perdão é um ato de fé e não de emoção. Na nossa sã consciência, na nossa emoção, nós não conseguiríamos perdoar ninguém. Nós somos muito fracos, nós somos muito fraquinhos. Qualquer ventinho contrário que dá, a gente cai. Sim ou não? Sim. Qualquer ventinho que dá diferente, a gente já fica adoecido. Nós não temos força nenhuma, nós somos pecadores e nós somos frágeis. A nossa única força está no nome de Jesus. Foi o que foi cantado na canção. A nossa força provém do nome de Jesus. Todas as vezes que nós estamos no nome de Jesus, nós somos fortes. Amém? E para a gente perdoar o irmão, nós precisamos dar um ato de fé e não na nossa emoção. A fé é aquela certeza que nós não vemos pela frente o que tem, mas nós acreditamos no Senhor que isso vai acontecer. Nós temos que fechar os nossos olhos e ser guiados pelas mãos do Senhor. Uma certa época eu estava no retiro, no Leme Pisa, e nós fizemos essa dinâmica com o pessoal da Adamantina, e foi maravilhoso. Fecha os seus olhos, e a gente fechou os olhos, e nós tínhamos que ir andando aleatoriamente e com duas pessoas ao lado, com uma pessoa do lado. A hora que a gente fosse encontrar ali algum perigo, bater em alguém, algum irmão, numa parede ou tropeçar, ele nos falava para a direita, para a esquerda, sem nos tocar. Então isso é um ato de fé. Então o Senhor vai pedir essa noite que você se entregue ao Senhor para você poder perdoar, tirar lá do fundo da sua alma aquela coisa que está gerando uma ferida, uma mágoa. Eu não sei, Deus sabe. De amigo, de filho, de pai, de amigo de trabalho, ressentimento no relacionamento amoroso. Então, Santo Agostinho, eu esqueci não, Santo Agostinho dizia: para perdoarmos e reconhecer um erro, nós precisamos estar na graça, sob a ação da graça. Santo Agostinho foi um santo doutor da igreja. Então ele dizia, para a gente perdoar ou reconhecer um erro, nós precisamos já estar sob a ação da graça de Deus. Sem isso nós não conseguimos. Eu fui testemunha essa semana disso. E eu falava, Senhor, uma rescisão trabalhista. E a gente na rescisão trabalhista fica aquela mágoa, e a gente carrega tudo, a gente é capaz de esquecer aqueles 13 anos e meio que eu estou na empresa. Falo por mim, porque também sou pecador, que a gente tem que enfrentar o patrão. Então a gente acaba esquecendo dos 13 anos e meio, todos os momentos bons que nós passamos juntos, porque para ficar 13 anos e meio numa empresa que a gente viveu bastante coisa, né? Ruim, boa, mas vivemos mais boa, porque 13 anos e meio vivemos mais coisas boas. Mas eu tive que enfrentar a minha patroa à frente de um advogado. E aí foi o meu teste essa semana. O Senhor falava, você passar por esse teste, você é digno de pregar. E eu falava, eu entrei no advogado, e eu assim, não vai entrar. E eu exercitando isso. Não vai entrar, não pode entrar, Senhor, não pode entrar, porque senão eu não prego. Eu ainda falei com o Luciano e com o Marcos, e se eu tivesse alguma pontinha de mágoa, de aquela ferida entrasse, eu não conseguisse resistir, eu não pregaria hoje. Eles iriam se virar nos 30, mas eu não seria digno. Não é justo do Senhor fazer isso, porque aqui não é um circo. Aqui na frente não é um circo, aqui na casa de Deus não é um circo. Ou a gente é verdadeiro, ou a gente vai buscar ser verdadeiro diante de Deus. Amém? Então quando você estiver na casa de Deus,
Você tem que se abrir. Você tem que falar francamente com o Senhor. Quando a gente pede, faça uma oração, faz do seu jeitinho, mas faz a oração, porque o Senhor quer que você dê esse passo no escuro. Amém? Recapitulando, o ser humano não é nosso inimigo. Perdão e desculpa são diferentes. Perdão é um ato de fé e não de emoção. Então, para a gente falar de perdão, a gente tem que citar esses 3 itens. Agora, preparando essa pregação, o Senhor foi colocando alguma coisa para que seja falado para vocês essa noite. E eu quero dizer que isso vale também para a comunidade Augusto Rainha, porque a gente vem enfrentando também as afrontas do inimigo. O inimigo tem sido muito astuto com a gente que está aqui, mas pelo nome de Jesus já está vencida toda essa batalha que nós estamos enfrentando. Então o que é falado aqui na frente não vale só para vocês que estão aí, isso vale para nós também. Amém? Primeira coisa, o perdão é um dom de Deus. Repete comigo: o perdão é um dom de Deus. A gente de livre consciência não é capaz de perdoar. Às vezes aquela mancha, aquela marca, aquela ferida que ficou, aquela ofensa que você carrega do passado ou do presente, ou pode ter sido até ontem, semana passada, às vezes até inconscientemente, aquilo machuca demais. Aquilo é uma coisa que entra às vezes sem você querer e marca, e fica. Então a gente precisa, por isso que toda pessoa que não tem uma caminhada com Deus firme, na fé, nos propósitos, numa vida de oração, ele não consegue. Porque eu sou bem franco a dizer para vocês, essa semana foi bem difícil para mim. Até hoje pela manhã eu no café passei mal, um pouco de gripe, mas não era gripe não, o inimigo estava afrontando para que a gente não viesse aqui. Eu chamei o nosso irmão Cadu, meio desesperado, ele sabe, eu falei: Cadu, vem em casa que eu estou precisando receber uma oração, cara, estou desesperado, não sei o que está acontecendo. Eu levantei da mesa, não consegui comer, me deu ânsia de vômito. Eu levantei, ameacei cair. Já peguei essa cruz que eu ganhei do Marcos de presente. Eu falei: já vamos usar essa cruz, porque pelo nome de Jesus, fiz a oração de São Bento, rezei Ave Maria. Eu falei: Virgem Maria, não permita que o inimigo me derrube. E o que aconteceu? Uma voz no meu ouvido: renuncia a Jesus. A voz do meu filho: renuncia a Jesus. Jamais, nunca eu vou renunciar. Bati o pé, falei não. Eu comecei a correr pela casa e o Cadu em 15 minutos chegou e eu comecei a chorar, me deu uma agonia, um desespero. E eu venho falar para vocês, essa semana foi difícil, principalmente hoje. Então, se você não tem uma caminhada de fé firme nos propósitos de Deus, você não vai conseguir. Assim como nós também. Onde que nós temos que nos apoiar? Nós temos que nos apoiar no Senhor. Repete comigo. Olha para a pessoa que está do lado e fala para ela: nossa, você tem que se apoiar no Senhor. É esse o nome que você tem que se apoiar. E o perdão é um dom de Deus. É Deus que concede. Se você não tem uma intimidade, uma proximidade com o Senhor, você não vai conseguir a graça. Automaticamente você vai infringir o mandamento do Pai Nosso, que é uma condição: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que estão ofendidos. Uma coisa leva a outra. Então não adianta a gente fugir. Ou você nós estamos chegando num momento da nossa vida que não adianta você ficar no meio. Ou você abandona, porque o Senhor falou isso aqui, já nesse local. Ou você é frio, abandona. Ou você é quente. Não dá para você vir, porque você vai ser testado e provado. E na provação o Senhor vai testar você, vai lapidar, e você não vai aguentar. Então, a dica de hoje do Senhor: aproximar de Deus. Amém? Segunda coisa, o perdão é uma, fala comigo, tem que ser desse jeito que eu vou falar, hein? Decisão. Para ficar bem legal, né? Decisão, assim não, é decisão, acentuando a sílaba. O perdão é uma decisão. Às vezes a gente, para fugir
de perdoar o irmão, o amigo de trabalho que puxou o tapete. Às vezes aquela promoção tinha que ser para você, você sonhou com aquilo, você estava precisando, você sonhou, você trabalhou, você se dedicou, você só não puxou o saco, porque você mostrou o seu valor, você não precisa disso, mas você trabalhou e na hora H aquela pessoa puxou o seu tapete. Aí o que aconteceu? Você não estava próximo do Senhor, e aí você entrou uma mágoa. Estou dizendo isso porque já aconteceu comigo. A pessoa não está aqui, mas se ela estivesse, hoje era o dia de eu pedir perdão e de perdoar essa pessoa. Já aconteceu isso, mas se ela estivesse aqui, e Deus me deu a graça de eu fazer com a minha parceira de trabalho, Thaís Fonseca, maravilhosa. Hoje eu não podia nem ouvir falar Thaís, minha esposa sabe. Quando eu falava Thaís, podia ser até outra, já vinha uma coisa ruim, uma coisa de nojo, de repugnância, e eu já queria sumir com esse nome da minha cabeça. Se falasse Fonseca, já era. Minha esposa sabe disso, o meu rosto transformava, e Deus me deu a graça, eu falando sobre perdão, e Deus me deu algumas palavras para a gente no final fazer uma oração, e uma delas era perdão. E a Thaís estava com um vestido azul royal, parecia um pavão aqui, e eu olhando para ela, e Deus assim, ó, o Espírito Santo falou assim, ó, dá um exemplo você, ao invés de você falar, dá um exemplo. Aí eu chamei ela, e eu falei o que eu precisava falar, e ela pediu perdão para mim. A gente se ofendeu no íntimo. Eu falei uma coisa muito feia para ela. E vou dizer porque ela é minha amiga e permite que eu fale isso com ela. Ela é minha amiga pessoal. Eu tive no apartamento dela por questões financeiras, porque naquele momento eu, Marcelo, estava servindo ao dinheiro. Eu não estava próximo de Deus. Mas aqui na casa do Senhor eu estava próximo. E eu fiz da forma que Ele quis. E eu fui no apartamento dela, eu pus o dedo na cara dela e falei assim, ó, moça, eu sei como você veio para o plano. Eu machuquei bastante ela. A lágrima escorreu dos olhos dela e a mágoa entrou grande. Eu sei como a Thaís veio para o plano. A Thaís veio destruída. A Thaís também é uma guerreira, depois de muito tempo eu descobri. Então, quando eu cheguei próximo de Deus, Deus me mostrou, vai e se reconcilia. Aí eu pedi perdão, e quando eu não, algumas coisas que eu precisava falar, que aí vocês não precisavam ouvir, tirei o microfone. E ela pediu perdão para mim. É a coisa mais maravilhosa que tem. Hoje eu fico tão feliz que as bênçãos estão sendo na vida dela, e aquilo, Deus reverte aquilo que é uma mágoa, a gente quer o ódio, é uma raiva, quer a pessoa longe, a gente quer a pessoa perto, quer o bem. Então perdão é uma decisão. Não adianta fugir pedindo, eu estou orando, eu estou rezando, Deus vai me capacitando. Não vai acontecer isso, meu irmão. Deus não vai mandar um anjo e dizer, está na hora, vai lá e perdoa. O perdão é uma decisão. Você tem que chegar diante do Cristo e falar, Senhor, eu quero. Padre Miguel essa semana na teologia falou uma frase maravilhosa. Padre Miguel falou uma frase maravilhosa. Eu vou usar a frase dele aqui. Ele falou que perdoar é perder a razão em favor do outro. Nós perdemos a nossa razão. A gente, com a nossa razão e convicção, eu sei que eu estou certo, a pessoa me magoou. Padre Miguel falou, perdoar é perder a sua razão em favor do próximo. Isso é só Deus para fazer, nós não conseguimos. Amém? Perdão é uma decisão. Terceiro item, perdão não é amnésia. A gente acha que todas as vezes que a gente vê a pessoa, lembra daquilo, e a gente não perdoou. Não acontece isso, não é isso. O perdão não apaga aquele fato que aconteceu. Eu lembro muito bem como eu magoei a minha amiga Thaís, 3 anos e meio de convivência com ela. Sofremos, tocamos por aí, tocamos por R$100, 3 horas, o dedo doía, e a gente foi, mas também tocamos por R$1.200 numa noite. Então passamos coisa boa, passamos sofrimento, mas eu sei o que eu falei para ela, eu sei o que ela falou para mim, e a mágoa entrou dos dois lados. Então eu lembro muito bem hoje, e sei descrever para você todinho o que ela me falou e o que eu falei dela, mas a mágoa já não está mais no meu coração, porque o perdão não é amnésia. Você não precisa esquecer o fato, você precisa tirar isso do seu coração.
É uma ferida, isso é um processo. Isso de repente não acontece na hora, de uma vez. Porque se é plano de Deus, Deus pode arrancar de uma vez, certo? Mas Deus pode fazer com que a gente vá aos pouquinhos nos curando. Amém? E da palavra do Senhor em Eclesiastes, eu gostaria que você meditasse ela em casa. Está dizendo que no versículo 3, um homem guarda rancor contra outro homem e pede a Deus a sua cura. Deus está falando de cura, não é só perdão não, hein? Então a gente precisa entender, Deus está falando não é só perdão. A gente pede, versículo 3, capítulo 21, um homem guarda rancor do seu próximo e pede perdão a Deus da sua cura. Você entendeu? Então se a cura não está vindo na sua vida, é porque de repente você não está perdoando. Hoje você tem que lembrar do passado e do presente, do futuro não, porque não chegou. Mas você tem que lembrar e colocar para o Senhor, porque de repente a cura não está vindo na sua vida, pode ser física, espiritual, emocional, o que quer que seja, porque falta você perdoar alguém, e Deus vai lembrar muito bem, e a nossa mente está muito bem sã para a gente saber as pessoas, a não ser no passado lá atrás, mas a gente entrega para o Senhor, nesse momento. Ele não vai julgar a gente se nós esquecemos lá do passado. Deus não é injusto, mas a gente pode lembrar essa noite. Então às vezes a cura não está chegando na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento, no seu físico, no seu emocional, porque você não está perdoando, irmão. Você tem que lembrar daquela pessoa e ir atrás. E no final nós vamos fazer uma dinâmica aqui. Nós precisamos lembrar também daqueles que já morreram, já se foram. O que fazer? Se ficou ressentimento, a pessoa já passou para outra vida. Aí tem que ser dom de Deus. E se a pessoa mudou de cidade, então você tem que abrir a sua boca e dizer para Jesus, baixinho, no íntimo, mas você tem que desejar isso. Amém? Então perdão não é amnésia, não apaga aquilo, o fato, você vai lembrar. Mas tem até uma frase, perdoar não é esquecer, é lembrar sem dor. É lindo isso, né? Vamos repetir? Perdoar não é esquecer, é lembrar sem dor. Amém? Quarto item que nós vamos falar aqui. Perdão é um exercício diário, para sempre. Eu vim com a minha camisa aqui apropriada, né? 70 vezes 7. E tem uma frase atrás também. Que é a frase que Jesus falou quando o discípulo, se não me engano, Pedro, mestre, quantas vezes temos que perdoar no dia? 7 vezes. E o número 7 na Bíblia diz que é um número de plenitude, infinito, né? Totalidade. E Jesus falou, não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Acho que todo mundo sabe dessa conta, né? Matemática que Jesus fez. 490 vezes no dia. Quem seria capaz de ofender alguém hoje 490 vezes ou ser ofendido? Ninguém. Ou tem, não sei, né? Tanta maldade por aí, né? De repente tem, né? Misericórdia dessas pessoas. Então Jesus disse 70 vezes 7, ou seja, sempre que você for ofendido, perdoe. Essa é a conta de Jesus, não é matemática que ele estava falando. Ele estava falando sempre, mas o Senhor fala para a gente difícil. Pode, quem está procurando buscar na palavra de Deus, eu venho divulgado bastante. A minha vida espiritual está crescendo demais lendo a palavra de Deus, porque são as histórias do povo. Quem abriu o mar vermelho foi Moisés, e eu descobri pela graça de ler a palavra de Deus, que Deus abriu um outro rio, e Josué abriu o rio Jordão. Amém? Então eu tenho descoberto isso na palavra de Deus. Então eu gostaria que você tivesse o hábito na sua casa de começar a ler a palavra de Deus, para a gente entender a nossa história é de 2000 anos. A nossa história não é a história, sem menosprezar o nosso irmão protestante, a nossa história é uma história de Cristo. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Amém? Vamos dar glória a Deus por isso. Glória a Deus. Estamos no lugar certo, nós somos o povo escolhido. Amém? Então perdoar é um exercício diário, para sempre. E uma dica para você: quem tem dificuldade de perdoar, vai sofrer bastante.
Não vai sofrer um pouco, porque vai remontando uma mágoa de um colega de trabalho, é um relacionamento amoroso que se desfez de uma forma ruim, é uma lembrança do que o pai fez lá atrás, é um filho que falou para a mãe, que desrespeitou, que desobedeceu, é uma coisa que vai remontando e vai empolando tudo, e você vai sofrer bastante. Então eu repito, acho que o Senhor está pedindo para eu falar, a sua cura não está chegando na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua casa, porque você não está perdoando verdadeiramente de coração. Nós precisamos perdoar o irmão, amém? 70:7. Então, perdão é um exercício diário, para sempre. A próxima dica que nós vamos falar aqui, próximo item, o perdão ele gera doenças, e essa é uma coisa muito séria, eu deixei para o final. A falta de perdão gera doenças. Eu pesquisei bastante e eu vi assim, doutores em psicologia, médicos, e eu descobri que esses profissionais chegaram a uma conclusão que a falta de perdão, ela potencializa, essa é a palavra, ela potencializa uma doença no nosso corpo, física. Então, pior do que tudo isso que eu falei para vocês, nós estamos trazendo para a nossa vida, além de nós não perdoarmos o irmão, e às vezes não aceitarmos dele o perdão, porque é difícil aceitar também, não, fica você do seu lado, eu fico do meu. É difícil, é dom de Deus, nós estamos aprendendo aqui, é dom de Deus, sã consciência não dá, e você às vezes, bem, legal, mas de boa, fica com Deus, segue a sua vida, é isso que a gente fala, essa é a realidade, né? Isso, depois de tudo isso, nós vamos ter um problema físico, emocional e espiritual. Eu relacionei algumas doenças aqui, e a falta de perdão potencializa todas elas. Depressão, parece que são doenças psicossomáticas. Se tiver alguém que entende do assunto, parece que é isso. A depressão é uma doença psicossomática. Pode ser que você não perdoou um filho, não perdoou um colega, não perdoou um ex-namorado, você entrou em depressão. Desregulou os fluidos, a parte química do cérebro. A depressão, se eu não me engano, é isso. Inclusive a minha patroa sofreu muito disso e a gente aprendeu bastante com ela. É um sofrimento difícil. A gente perde tão pouco a dignidade, ela ia de moletom rasgado, e eu falava, nossa, você tem que sair dessa, e toma remédio, e vai se afundando, e vai se afundando, e vai se afundando, e da depressão pode gerar uma síndrome do pânico. Isso eu posso falar com experiência, porque o meu irmão tem isso. O meu irmão potencializou isso, e eu tenho pedido a Deus para que eu possa daqui de Tupã, lá em Santo André, ajudar ele. E eu tenho a impressão que o meu irmão deve ter sido uma mágoa do meu pai. Ele não consegue ter paciência com o meu pai. O meu irmão tinha o sonho de ser jogador de futebol, e o meu pai nem uma chuteira comprava para ele, e ele ficou doido. Ele ficou com aquela mágoa, e ele chorava para minha mãe e dizia, mãe, eu quero, o pai precisa me ajudar, eu tenho que tentar, nem que eu não consiga. Eu tenho a impressão que é isso. Eu venho pedindo a Deus para que Deus me revele, pela unção, né? Não de boca, a gente tem que falar pela unção do Espírito. Senão não vale. Se a gente está falando de boca, não vale. Nós temos que falar pela unção do Espírito. E na unção do Espírito não é assim qualquer hora. A gente tem que se dobrar ao Senhor, ajoelhar, abrir nossa boca, perdoar, oração, jejum. É todo um processo. E o meu irmão ficou no estado deplorável, ele gritava. A minha mãe contou para mim, quando ela esteve em Tupã, ele gritava, ele queria se suicidar, e nem a filha, nem a mulher que conviveu com ele, só a mãe. Então eu vou dar uma dica aqui minha. Nós temos a mãe aqui, aquele que não conseguir ir até Jesus, porque muitas vezes, e na maioria das vezes, nós não somos dignos do Senhor. Eu não sou digno, mas a mãe é digna. E ela sabe levar, bodas em Caná, faça tudo o que ele vos disser. Ajoelha no final, depois aqui, se você não conseguir. Se você não está conseguindo abrir a sua boca, para pelo menos falar para Deus, Senhor, o Roberto, lá atrás, ninguém vai saber quem é Roberto, não tem problema. Ou fala baixinho, o Roberto, eu preciso perdoar, Senhor, me ajuda a encontrar com ele essa semana, me ajuda, ele me liga, eu não sei se eu vou, vai me falando. Se você não conseguir fazer isso,
A mãe consegue. Nossa Senhora falou com Jesus. Foram 30 anos. E esses dias eu estava lendo que Nossa Senhora ficou com Jesus 30 anos. Eu acho que eu li numa postagem que o meu irmão Alex colocou. Foi uma postagem que você colocou de um arcebispo. Isso, né? 30 anos Nossa Senhora ficou com Jesus. É isso, Alex? Confirma? E somente 3 anos que ela liberou, ele foi para o ministério. 3 anos Jesus iniciou a sua caminhada. Então 30 anos Nossa Senhora ficou com Jesus, desde o ventre, carregando. Então, se você tem dificuldade na sua vida, hoje o tema é perdão, mas o Senhor vem falar no capítulo 3, como que você guarda rancor do seu irmão e pede a Deus a sua cura. Nós estamos no seminário de cura e libertação, março e abril, e eu venho pedir para você encarecidamente, vai haver milagres e prodígios aqui, já está havendo. Não falte a sexta-feira, mas você tem que dar o seu passo no escuro, senão não vai acontecer milagre nenhum. Amém? Então venha aqui até Nossa Senhora, peça para ela aquilo que você não está conseguindo. Síndrome do pânico, problemas estomacais, enxaqueca. Às vezes você está com uma enxaqueca, é uma falta de perdão, é alguém que você não aceitou o perdão dela. Tumores e até câncer. A gente vem notado que o índice de câncer é muito grande hoje, nos nossos dias. A gente sabe que muito é pelo nosso sedentarismo, a nossa alimentação, mas a falta de perdão potencializa. Isso não é eu que estou dizendo. É um doutor em psicologia, é um médico, um especialista. Amém? Então a falta de perdão, você vai trazer um problema para você. É tudo ruim. Você não perdoar é tudo ruim. Mas o Senhor dando a graça para nós essa noite, de irmos atrás do perdão, aí fica tudo bom. Eu posso provar isso. É maravilhoso hoje falar da minha amiga. Amém? Então eu queria deixar para vocês a mensagem. E que você fosse ficando de pé. A gente tem alguma música para fazer, né? Eu queria que você fechasse os seus olhos e você, do seu jeitinho. Hoje eu não vou pedir para você falar, irmão, fala. Hoje eu não vou fazer nada disso, porque o perdão tem que ser uma coisa de você. O Senhor falou que perdão é um dom de Deus. O Senhor falou que perdão é uma decisão. O Senhor falou que não é uma amnésia, você vai lembrar, mas sem a dor. O Senhor falou que é um exercício diário, todo dia. Não é uma hora agora que você quiser. A todo dia nós somos ofendidos. A todo dia nós ofendemos alguém. O Senhor falou que traz doença para o nosso corpo, para a nossa alma. Eu quero dizer para você essa noite que, fechando os seus olhos, vai lembrando lá atrás, sua irmã, seu pai, aquilo que você falou para o seu pai indesejado, não era para falar. Seu pai cuidou de você, sua mãe cuidou de você. O seu pai, às vezes, ele pode ter te abandonado, mas o Deus vem te falar: eu não te abandono, meu filho. Não deposite a sua confiança em homens, deposite a sua confiança em mim. Vai lembrando, vai se soltando, vai conversando com o Senhor da sua maneira. Hoje nós não vamos dizer de que forma você tem que buscar isso. Lembre do seu amigo de trabalho que puxou o seu tapete. O Senhor falou muito dessa semana para nós de mulheres que foram abandonadas. De repente, se aqui tem alguém que foi abandonada pelo marido, criou seu filho hoje, e eu vou dizer que a mulher, eu tenho um apreço muito grande pela mulher, pela força, pela resignação da mulher. E eu tenho tanto isso que o Senhor me deu 2 filhas mulher. Em casa somos todos mulheres, só eu de homem. Até a minha cachorrinha é mulher, é uma cadelinha. Eu sou muito grato pela minha mãe que me trouxe ao mundo. Então hoje não é momento de você sentir raiva e mágoa de ninguém. Você vai lembrar e você vai depositar aos pés do Senhor da sua forma. Pode ser olhando para Cristo, pode ser pondo a mão no seu coração, pode ser lembrando, pode ser um irmão do lado. Eu quero que você se expresse, meu irmão, dessa noite, no fundo da sua alma. Hoje não tem nada programado aqui. Hoje o Senhor não faz programação nenhuma aqui. A programação hoje aqui é você pedir a graça do perdão.
e sair daqui dessa igreja a partir de amanhã decidido a procurar aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa vai se alegrar com você, ele vai dar um abraço tão gostoso em você, e às vezes por uma bobeira você vai se reconciliar. Aquele filho que você não